Bíblia descreve formigas, gafanhotos e até pombas, mas ignora completamente os monstros de 80 toneladas que dominaram a Terra. Porque o livro mais importante do mundo não diz uma única palavra sobre os dinossauros. Nós temos os ossos, temos as pegadas. Trilhões de fósseis provam que eles existiram por 160 milhões de anos. A ciência não tem dúvida nenhuma. Mas quando você abre o livro de Gênesis, o silêncio é ensurdecedor. Adão deu nome a todos os animais que viu, mas ele nunca viu um Tiranossauro Rex. Moisés não sabia que o chão onde ele pisava estava cheio de esqueletos gigantes? Ou será que a Bíblia não esqueceu deles, mas os escondeu de propósito? Existem apenas 3 explicações para esse mistério. 2 delas podem abalar sua fé, mas a terceira revela um mundo secreto que a maioria das igrejas nunca teve coragem de te ensinar. E se eu te provar que existe um abismo de milhões de anos escondido entre apenas 2 versículos da Bíblia? Um mundo que durou eras, habitado por gigantes e que foi completamente destruído antes mesmo de Adão dar seu primeiro suspiro. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai virar de cabeça para baixo tudo o que te ensinaram sobre a criação. Você está pronto? Como pode o livro sagrado descrever formigas, mas ignorar completamente as maiores criaturas que já pisaram na Terra? 3 opções. Apenas 3. Primeira, Moisés não sabia que eles existiram. Mas como? Fósseis estão por toda parte. Segunda, Deus escondeu essa informação de propósito. Mas por quê? Terceira, eles nunca estiveram no mesmo mundo que Adão e Eva. E se eu te disser que a terceira opção é a verdadeira? E se eu te mostrar que existe um mundo inteiro escondido entre os versículos 1 e 2 de Gênesis? Um mundo que durou milhões de anos. Um mundo habitado por gigantes. Um mundo que foi completamente destruído antes de Adão dar seu primeiro suspiro. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai virar de cabeça para baixo tudo o que te ensinaram sobre a criação. Você está pronto? Vamos começar pelo básico. Gênesis capítulo 1. A história da criação. 6 dias. Cada dia, Deus cria algo novo. Dia 1, luz. Dia 2, céu. Dia 3, terra seca e plantas. Dia 4, sol, lua e estrelas. E aí, chegamos no dia 5. E Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem nas águas. E criou todas as aves com asas. Preste atenção. Deus cria criaturas marinhas. Deus cria aves. Dia 6. E Deus fez os animais selvagens, o gado e todas as criaturas que se movem rente ao chão. Animais terrestres, répteis, bestas do campo. E depois, Deus cria o ser humano, Adão e Eva, fim da criação. Agora vem a parte interessante. Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Havendo o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão para ver como este lhes chamaria. Adão dá nome aos animais. Todos os animais: leão, águia, serpente, cavalo, urso. A Bíblia é detalhada quando quer ser. Muito detalhada. Levítico capítulo 11. Deus lista animais puros e impuros, dezenas deles: camelo, coelho, porco, águia, coruja, morcego, gafanhoto, formiga. Formiga. A Bíblia menciona formigas. Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Jó, capítulo 39. Deus descreve a criação para Jó. Ele fala sobre leões caçando, sobre corvos alimentando seus filhotes, sobre cabras montesas dando à luz, sobre avestruzes correndo. Detalhes, comportamentos, características.
A Bíblia não é vaga sobre animais. Ela é precisa. Ela é descritiva. Então me explica uma coisa. Onde estão os dinossauros? Não estou falando de criaturas pequenas. Estou falando de animais que fariam um elefante parecer um cachorrinho. Argentinossauro, 100 toneladas. Comprimento de um prédio de 10 andares. Tiranossauro Rex, 6 toneladas de músculo puro. Mandíbula com força de esmagamento de 6.000 quilos. Pteranodonte, asa de 7 metros. Voava pelos céus como um avião. Mosasauro, 18 metros de réptil marinho. Engolia tubarões inteiros. Esses não são animais comuns. São os reis da criação. Os dominadores absolutos da Terra por 165 milhões de anos. E Gênesis não menciona nenhum deles. Nenhum. Você pode dizer, mas talvez estejam incluídos nas grandes criaturas marinhas ou nos répteis. Talvez. Cara, olha só como a Bíblia é específica quando fala de outros animais. Sério? Pega Números, capítulo 22, por exemplo. A jumenta de Balaão fala. E olha que legal, não diz só um animal qualquer. Não, meu amigo, diz jumenta, bem específico. Aí você vai lá em 1 Reis, capítulo 17. Corvos trazem comida pro Elias. De novo, percebe? Não tá escrito pássaros. Tá escrito corvos, nome e sobrenome do bicho. E tem Jonas, capítulo 2. Um grande peixe engole o cara. A Bíblia até separa a categoria do peixe. Mano, então me explica uma coisa. Por que com dinossauros seria diferente? Pensa comigo aqui. Se tivesse um Tiranossauro Rex caminhando lá pelo Éden, você acha mesmo que a Bíblia ia dizer só répteis? Tipo assim, na moral? Imagina o Adão dando nome para um braquiossauro de 20 metros de altura e a Bíblia achando que isso não merecia nenhuma menção? Não faz o menor sentido. Cara, e olha, tem mais coisa estranha nisso tudo. Todas, e quando eu digo todas, é todas mesmo. As civilizações antigas ao redor de Israel falavam de monstros gigantes. A Babilônia tinha o Tiamat, aquele dragão do caos. O Egito tinha Apófis, a serpente gigante. A Suméria tinha uns monstros primordiais nas histórias deles sobre a criação. E olha que doido, até culturas que nunca, mas nunca mesmo se conheceram, tipo China, América, Europa. Todas têm lendas de dragões e serpentes colossais. Todo mundo ao redor tá falando dessas grandes bestas, sacou? Mas quando você pega Gênesis, silêncio absoluto. Mano, por quê? O que aconteceu aí? Então olha o que a gente sabe com certeza. Primeiro, os dinossauros existiram. Isso não é achismo meu nem teu. É fato científico comprovado. Brother. Segundo, a Bíblia não menciona eles em nenhuma narrativa sobre a criação de Adão e Eva. Nada. Nadinha. Terceiro, isso deixa só algumas possibilidades na mesa. Ou eles existiram num tempo completamente diferente da história bíblica. Ou a Bíblia menciona eles de uma forma que ninguém percebeu ainda. Ou existe um pedaço gigante, e quando eu digo gigante, é gigante, da história da criação que foi deliberadamente deixado de fora. Qual das três você acha que é? Você vai descobrir, te garanto. Mas antes disso, eu preciso te mostrar uma coisa que vai fazer sua cabeça explodir. Porque talvez, só talvez, os dinossauros não estejam completamente ausentes da Bíblia, não. Viu? Talvez eles estejam escondidos ali num livro que você já leu 1000 vezes e nunca percebeu. Um livro chamado Jó. Jó, capítulo 40.
Deus está falando com Jó. Has hablado con verdad delante de mí. Yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. ¿Por dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si tanto sabes. Has mandado tú a la mañana. Has mostrado a la aurora su lugar. ¿Quién es este que oscurece mi designio con palabras sin conhecimento? Mostrando todo o seu poder através da criação. Ele fala sobre cavalos de guerra, sobre águias, sobre leões. E então, no versículo 15, Deus solta algo bem estranho, cara. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo. Ele come erva como o boi. Behemote. Esse nome te diz alguma coisa? Normal se não disser. A maioria das pessoas nunca prestou atenção nessa criatura. Mas escuta a descrição completa. Brother, presta atenção aqui. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como um cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. Os seus membros como barras de ferro. Opa, espera aí um pouquinho. Cauda como um cedro? Você sabe o que é um cedro do Líbano? Uma árvore de 40 metros de altura. Mano, tronco grosso como um carro. Que animal que você conhece tem cauda como um cedro? Fala sério. A maioria dos teólogos vai te dizer: ah, é um hipopótamo. Hipopótamo? Sério mesmo? Cara, você já viu a cauda de um hipopótamo? Tem 50 centímetros. É fina pra caramba. Balança pra lá e pra cá que nem um barbante. Isso aí não é cedro não. Parceiro, isso é um graveto. Outros vão falar: é um elefante então. A cauda de um elefante tem 1,5 metros. Fica pendurada lá, fininha. Não tem nada de cedro nisso não. As the evidence clearly shews, the modern elephant and hippopotamus are disqualified due to their inadequate caudal appendages. Mas sabe o que tem cauda grossa, musculosa, poderosa que nem um cedro? Um dinossauro saurópode, braquiosauro, diplodoco, argentinossauro. Caudas de 15 a 20 metros. Mano, grossas que nem troncos de árvore. Musculosas pra caramba. Quando se moviam, a terra tremia. Isso é uma cauda como cedro. Entendeu? E olha o que diz na sequência. Ele é o principal das obras de Deus. Principal, o maior, o mais impressionante de todos. Hipopótamo é o principal das obras de Deus? Na boa? Sério isso? Mas um braquiosauro de 25 metros e 80 toneladas? Esse sim, brother. Esse é o principal. E olha esse detalhe no versículo 21 que é muito doido. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. Animal grande. Herbívoro. Vive perto da água e vegetação. Cara, os saurópodes viviam exatamente assim. Comiam toneladas de plantas por dia. Ficavam perto de áreas com muita vegetação. Todas as características batem, mano. Todas. Mas espera que tem mais ainda. Jó, capítulo 41. Agora Deus descreve outra criatura, o Leviatã. 34 versículos inteiros descrevendo esse monstro. Isso mesmo, 34! Escuta só isso aqui. Podes pescar o Leviatã com anzol? Da sua boca saem tochas. Faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça. O seu coração é firme como uma pedra. Quando ele se levanta, tremem os valentes. Um monstro marinho tão assustador
Que homens corajosos, guerreiros, sacou? Fogem só de ver ele. Fogo sai da boca dele. Os teólogos modernos falam: ah, é um crocodilo. Crocodilo? Cara, você já viu crocodilo cuspindo fogo? Eu também não, brother. Mas pensa comigo aqui. E se o Leviatã fosse um réptil marinho gigante? Tipo mosasauro, plesiosauro? Criaturas de 15, 20 metros? E se essa descrição do fogo fosse uma forma antiga de descrever algo que eles não entendiam direito? Vapor, sabe? Bioluminescência. Ou simplesmente o terror absoluto que a criatura causava nas pessoas? A palavra hebraica usada aqui é tanim. Tanim significa grande criatura, monstro marinho, dragão. E olha que interessante. Gênesis, capítulo 1, versículo 21, usa a mesma palavra. E Deus criou os grandes tanim. Grandes monstros, grandes dragões. Cara, a Bíblia não usa a palavra dinossauros, porque essa palavra só foi inventada em 1842, sacou? Mas ela usa tanim, e ela descreve criaturas que não batem com nenhum animal vivo hoje. Nenhum. Então olha o que a gente sabe até agora. Behemoth tem cauda como cedro. Nenhum animal moderno tem isso, mas dinossauros saurópodes têm. Leviatã é um monstro marinho aterrorizante que cospe fogo. Nenhum animal moderno bate com isso. Mas répteis marinhos gigantes extintos? Talvez sim. A palavra tanim aparece lá na criação e significa grandes criaturas ou dragões. Coincidência tudo isso? Ou será que a Bíblia está descrevendo dinossauros sem usar esse nome que a gente conhece? Mas calma lá. Tem um problema gigante aqui. Se Behemoth e Leviatã são dinossauros, e Deus está mostrando eles para o Jó, isso significa que dinossauros e humanos viveram ao mesmo tempo. E se viveram ao mesmo tempo, por que diabos Gênesis não menciona eles na criação de Adão? Não bate, né? A menos que o tempo não seja o que você pensa que é. A menos que entre Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2, exista algo que ninguém te contou. Um intervalo, sacou? Um mundo perdido. Milhões de anos escondidos ali em 2 linhas da Bíblia. Soa maluco? Eu sei que soa. Cara, mas você precisa ouvir o que vem agora. Porque isso vai mudar completamente como você lê Gênesis. Te garanto, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Simples, direto. Deus cria tudo, pronto. Agora o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Opa, espera um segundo aqui. Era. Não diz que foi criada vazia. Diz que era vazia. Percebe a diferença? Em hebraico, a palavra usada aqui é hayá, e ela pode significar 2 coisas: brother, era, ou tornou-se. A maioria das traduções escolhe era. Mas e se só um, e se aqui a tradução correta for tornou-se? E a terra tornou-se sem forma e vazia. Cara, isso muda tudo. Porque agora você tem 2 criações diferentes. Sacou? Versículo 1. Deus cria os céus e a terra. Perfeito. Completo. Bom, versículo 2. A terra tornou-se sem forma e vazia. Destruída, caótica. O que será que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2? Vamos lá em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra. Ele não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Olha só, Deus não criou a terra vazia, mas Gênesis 1, versículo 2, fala que ela estava vazia. Como é que resolve isso, hein? Simples, mano.
Deus não criou ela vazia. Ela se tornou vazia depois. Depois de quê? Ezequiel, capítulo 28. Isaías, capítulo 14. A queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era perfeito, sacou? Ele governava, ele tinha autoridade ali, e então ele se rebelou contra Deus. E se só me acompanha aqui, Lúcifer governava a terra original? A terra perfeita de Gênesis 1. Versículo 1. E se os dinossauros faziam parte daquele mundo? Um mundo antes de Adão. Um mundo pré-humano. Entendeu? E quando Lúcifer caiu, Deus julgou aquele mundo inteiro? Jeremias, capítulo 4. Versículos 23 a 26. Olha isso aqui. Olhei para a terra, e eis que era sem forma e vazia. Olhei para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que estavam tremendo. Olhei, e eis que não havia homem algum. Olhei, e eis que todas as aves dos céus eram idas. Jeremias está tendo uma visão, certo? Mas visão de quê exatamente? De um estado da terra onde não há homem, não há luz, tudo vazio, tudo destruído. Isso é o futuro? Ou será que é o passado? E se ele está vendo o estado da terra entre Gênesis 1 e Gênesis 2? Pensa comigo agora. Parceiro, Gênesis 1. Deus cria uma terra perfeita, habitada, cheia de vida, incluindo criaturas gigantes. Lúcifer governa essa terra toda. Lúcifer se rebela. Deus julga a terra. Catástrofe total. Extinção em massa. Gênesis 2. A terra está devastada, sem forma, vazia, coberta de água e trevas. E então, Deus recria, refaz tudo, prepara um novo mundo. Gênesis 3. E disse Deus, haja luz. Não é a criação original, sacou? É uma recriação, uma restauração. 6 dias para restaurar a terra e criar um novo habitante, o ser humano. Quanto tempo passou entre o versículo 1 e o versículo 2? 1000 anos? 1 milhão? 100 milhões? Quem sabe? A Bíblia não diz, mano, porque não importa para a história que Deus está contando. A história da redenção humana, entendeu? E os dinossauros, eles pertenciam ao primeiro mundo, o mundo de Lúcifer. Quando aquele mundo foi julgado, eles foram extintos, sepultados, fossilizados. É por isso que Adão nunca viu eles. É por isso que Gênesis não menciona eles na semana da criação. Porque aquela semana não foi a criação original, cara. Foi a recriação para a humanidade. A ciência diz: dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos por um asteroide. E se esse asteroide foi o julgamento de Deus sobre o mundo caído de Lúcifer? Já pensou? 66 milhões de anos atrás, o mundo é destruído. Depois, silêncio, trevas, vazio, nada. E então, 6.000 anos atrás, Deus diz, haja luz. Uma nova criação, um novo começo. Adão e Eva. Cara, isso resolve tudo. Dinossauros existiram? Sim, existiram. No mundo pré-adâmico. Por que não estão em Gênesis? Porque Gênesis narra a recriação, não a criação original. Ciência e Bíblia se contradizem? Não. Elas estão falando de períodos diferentes da história da Terra. Sacou? Você pode não acreditar nisso. Eu entendo perfeitamente. Soa radical pra caramba. Soa tipo teoria da conspiração, né? Mas explica o silêncio. Explica os fósseis. Explica por que todas as culturas antigas falam de dragões. Porque dragões não são invenção, mano. São memória. Memória de um mundo perdido. Um mundo antes do nosso.
Um mundo que Deus escolheu não detalhar porque não fazia parte da nossa história, mas deixou pistas espalhadas. Em Jó, em Jeremias, em Isaías. Para quem quisesse procurar. Tá tudo ali. E agora você sabe. Mas vem a pergunta que realmente importa. Por que Deus não deixou isso clarinho da Silva? Por que esconder? Você vai descobrir no próximo capítulo. E a resposta, cara, é mais profunda do que você imagina. Olha, tem uma coisa aqui que ninguém consegue explicar direito. Todas as culturas antigas do mundo falam de dragões. Todas. Mano, China, Babilônia, Egito, Grécia, Roma, vikings, astecas, maias, celtas. Povos que nunca se encontraram, sacou? Que viviam a milhares de quilômetros de distância um do outro. Que não tinham contato nenhum. Mas todos eles têm a mesma história. Criaturas gigantes, répteis colossais, bestas que voavam, serpentes que nadavam nos oceanos. Coincidência ou memória? China antiga, 3.000 anos atrás. Dragões não eram monstros malvados lá não. Eram símbolos de poder, sabedoria, força. Os imperadores usavam dragões nas vestes deles. Templos eram decorados com dragões. Dragões controlavam chuva, rios, mares. E olha esse detalhe interessante. Os chineses antigos usavam ossos de dragão em remédios tradicionais. Ossos de dragão? Cara, sabe o que os arqueólogos descobriram quando investigaram esses ossos de dragão? Fósseis de dinossauros. É isso mesmo. Os chineses estavam encontrando fósseis há milhares de anos. E chamavam de dragões. Babilônia. Portão de Estar. 600 anos antes de Cristo. Um portão gigante decorado com criaturas mitológicas. Leões, touros alados e o Muxuxu. Um dragão serpente, corpo escamoso. Patas dianteiras de leão. Patas traseiras de águia. Cabeça de serpente com chifres. Pescoço longo. Por que os babilônios esculpiriam essa criatura junto com animais reais como leões? Será que eles também eram reais? Pensa nisso. Egito Antigo. Apófis. A serpente gigante do caos. Todas as noites, segundo a mitologia egípcia, Apófis tentava devorar o sol. Um réptil colossal que ameaçava toda a criação. América do Sul. Quetzalcóatl. A serpente emplumada. Astecas e maias adoravam essa criatura. Metade serpente, metade pássaro. Enorme, poderosa, divina. Europa medieval. São Jorge e o dragão. Cavaleiros enfrentando répteis gigantes que cuspiam fogo. Histórias contadas e recontadas por séculos. Mano, então vem a pergunta que ninguém faz. Por quê? Porque culturas completamente separadas inventariam exatamente o mesmo tipo de criatura. Répteis gigantes. Alguns com asas, alguns marinhos, alguns terrestres. Isso não é coincidência. Brother, é padrão. E padrões significam algo. Sempre. Você tem 3 opções aqui. Primeira, todos esses povos, independentemente, inventaram a mesma criatura imaginária. Meio improvável, né? Segunda, existe um arquétipo psicológico humano que cria dragões em todas as culturas. Possível, mas não explica os detalhes específicos. Terceira, eles estavam descrevendo algo real que viram, ou que os ancestrais deles viram, ou que encontraram evidências, fósseis. Cara, pensa comigo aqui por um momento. Você é um pastor há 3.000 anos. Tá andando pelo deserto de boa. De repente, a chuva lava a areia e expõe um crânio gigante. 2 metros de comprimento. Dentes afiados do tamanho do seu dedo. Órbitas oculares enormes. Você não sabe o que é paleontologia. Não sabe sobre extinções. Não sabe que isso tem 66 milhões de anos. Você sabe de uma coisa? Existiram monstros.
E você conta para sua família. Eles contam para os filhos deles. A história passa de geração em geração. E vira lenda, vira mito, vira dragão. Cara, isso explica tudo. Explica por que os dragões são sempre répteis. Explica por que alguns voam, pterossauros. Alguns nadam, mosassauros. Alguns andam, tiranossauros. Explica por que todas as culturas têm versões parecidas, mas com variações locais. Porque encontraram fósseis diferentes em lugares diferentes. Sacou? Chineses encontravam saurópodes. Criaram dragões de pescoço longo. Europeus encontravam crânios de terópodes. Criaram dragões carnívoros aterrorizantes. Povos costeiros encontravam répteis marinhos. Criaram serpentes marinhas. Não é invenção, mano. É interpretação. Interpretação de evidências reais por pessoas que não tinham contexto científico para entender direito. E a Bíblia, ela também fala de dragões. A palavra hebraica Tanim aparece 14 vezes no Antigo Testamento. Gênesis 1, 21. E Deus criou os grandes Tanim. Êxodo 7. O cajado de Moisés vira um Tanim. Salmo 74. Tu despedaçaste as cabeças dos Tanim nas águas. Isaías 27. O Senhor castigará com a sua dura espada o Tanim. Ezequiel 29. Faraó é comparado ao grande Tanim que está no meio dos seus rios. Tanim, dragão, grande criatura, monstro. A Bíblia não inventou dragões, entendeu? Ela os mencionou porque faziam parte da memória cultural. Memória de um tempo em que essas criaturas dominavam a terra. Um tempo antes de Adão. Cara, um tempo que ficou registrado não em palavras, mas em ossos, em fósseis, em lendas que atravessaram milênios. Os dinossauros não sumiram sem deixar rastro, não. Eles deixaram trilhões de fósseis espalhados. E deixaram algo ainda mais poderoso: a memória coletiva da humanidade. Dragões não são fantasias, mano. São o eco de um mundo perdido. Um mundo que existiu. Um mundo que foi destruído. Um mundo que agora a gente descobre peça por peça, osso por osso. E isso nos leva à pergunta final. A pergunta que muda tudo mesmo. Por que Deus removeu essas criaturas antes de criar Adão e Eva? Por que limpar a terra dos gigantes antes de colocar a humanidade aqui? A resposta vai te mostrar algo muito profundo sobre o amor de Deus, sobre o plano dele para você e sobre o seu verdadeiro lugar nessa história toda. Imagina por um momento comigo aqui. Jardim do Éden. Perfeito. Pacífico. Adão e Eva caminhando entre as árvores de boa. Leões descansando na sombra. Águias voando no céu. Serpentes deslizando pela grama. Tudo em harmonia. Tudo em paz. Agora imagina um tiranossauro rex de 12 metros entrando nesse jardim. 6 toneladas de músculo puro. Mandíbula que esmaga ossos com 6.000 quilos de força. Rugido que faz a terra tremer inteira. Quanto tempo você acha que Adão e Eva sobreviveriam? 5 minutos? 10? 20? E não seria só um tiranossauro, não. Brother. Seriam centenas de espécies de predadores gigantes. Velociraptores, espinossauros, alossauros. A humanidade não teria chance nenhuma. Cara, Deus sabia disso perfeitamente. Então, ele fez algo incrível. Algo que mostra um amor impossível de compreender. Ele removeu os gigantes, limpou a terra toda, preparou um mundo seguro, um mundo onde você pudesse caminhar sem ser esmagado, um mundo onde você pudesse dormir sem ser devorado, um mundo onde a humanidade pudesse prosperar de verdade. Isso não foi acidente, não, mano.
foi amor. Deus cuidou de cada detalhe antes de você chegar aqui. Ele sepultou criaturas de 80 toneladas sob quilômetros de rocha. Extinguiu predadores impossíveis de enfrentar. Reconstruiu o planeta inteiro. Tudo para que você tivesse um lar. Sacou? Mas olha, tem mais coisa aqui. Gênesis não é um livro de geologia. Não é um manual de paleontologia. Entendeu? Gênesis é a história da redenção. Do começo ao fim. A Bíblia tem um foco só. A relação entre Deus e a humanidade. Como o pecado entrou no mundo. Como Deus providenciou salvação. Como Jesus veio para nos resgatar. Os dinossauros não fazem parte dessa história. Cara, eles tiveram o tempo deles. 165 milhões de anos reinando sobre a Terra. Mas o tempo deles acabou. Agora é a sua vez. Não para dominar por milhões de anos, não. Mas para algo muito, muito maior. Para viver eternamente. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os dinossauros estão extintos. Mano, todos eles, sem exceção. Mas você foi criado para nunca morrer. Deus removeu os gigantes da terra para fazer espaço para você. E depois, ele fez algo ainda mais incrível. Ele enviou o próprio filho dele para morrer no seu lugar. Jesus Cristo, Deus em carne humana, viveu uma vida perfeita. Morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou no terceiro dia. Tudo isso para que você pudesse ter vida eterna. Brother, Efésios 2, 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você não é um acidente, cara. Você não é insignificante. Deus criou o universo inteiro. Deus criou os dinossauros. Deus permitiu que eles dominassem por milhões de anos. E então, Deus os removeu. Por quê? Para preparar o caminho para você. Se Deus cuidou de cada osso de dinossauro por 66 milhões de anos, se Deus preservou fósseis como testemunho de um mundo perdido, se Deus reconstruiu a Terra inteira só para te dar um lugar seguro, você acha mesmo que Ele vai te esquecer? Sério? Você acha que sua vida não importa para Ele? Mateus 10, 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Se Deus conta os fios de cabelo na sua cabeça, se Deus conhece cada pensamento, cada dor, cada lágrima que você derrama, Ele com certeza tem um plano para você. Mano, os dinossauros tiveram os milhões de anos deles, mas não foram criados à imagem de Deus. Você foi. Gênesis 1, 26 a 27. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus. Cara, isso significa que você pode conhecer a Deus, pode amar a Deus, pode ter um relacionamento de verdade com Deus. Algo que nenhum tiranossauro jamais teve. Sacou? E esse relacionamento é eterno. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê. Isso inclui você. Mano, não importa o que você fez. Não importa quantos erros. Não importa quão longe você se afastou. Deus te ama.
Deus te criou. Deus tem um propósito para você. E esse propósito não termina quando você morre, não. Os dinossauros reinaram, rugindo, caçando, dominando tudo. E então, extinção, fim, silêncio total. Mas você, sua história não precisa terminar assim, não. Se você aceitar o presente gratuito de Deus, se você colocar sua fé em Jesus Cristo, se você confessar seus pecados e pedir perdão, você terá vida eterna, brother. Não 66 milhões de anos, não 1 bilhão de anos, eternidade, sem fim. Então, olha a pergunta que eu te faço agora. Se Deus removeu dinossauros para te dar espaço, se Deus enviou Jesus para te dar salvação, se Deus preparou a eternidade para você, o que você vai fazer com isso? Vai ignorar? Vai deixar para depois? Vai fingir que não importa? Ou vai aceitar o amor de Deus hoje mesmo? Romanos 10 diz, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples assim. Cara, confesse, creia, seja salvo. Os dinossauros tiveram o tempo deles. E agora estão extintos. Mas você foi criado para a eternidade. E essa eternidade começa agora, hoje, neste exato momento. Se Deus não esqueceu nenhum único osso de dinossauro em 66 milhões de anos, Ele nunca vai esquecer você. Sua história não é como a deles, não. Mano, sua história é eterna. Se você acredita que Deus tem um plano para sua vida, se você quer aceitar esse dom gratuito da salvação em Jesus Cristo, se você está pronto para começar sua jornada eterna, escreve aí nos comentários. Amém. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber que a história dele não termina como a dos dinossauros, não. Que a história dele é eterna. Cara, Deus abençoe você.